Diferente das demais cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, ela não foi escrita para chamar atenção ou para resolver um problema, uma disputa, alguma coisa que estivesse acontecendo lá. Ela foi escrita para expor, resumir uma doutrina, as doutrinas fundamentais do cristianismo. É um resumo da fé cristã. Ela foca na unidade da igreja e a nova criatura que nós somos, vivendo de uma nova forma. A carta foi dirigida à igreja na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso está atualmente o território da Turquia, também dentro do território da Turquia. E era uma colônia grega, só que numa província romana, ou seja, era a Oriente, a Grécia fica mais para o meio ali do mar Mediterrâneo, mas era uma colônia, ou seja, o povo saiu ali da Grécia e foi para aquele canto oriental ali do mar Mediterrâneo, onde é a Turquia hoje, e aquilo depois tornou-se províncias do Império Romano. Então veja, era uma região que tinha um povo com uma cultura específica da Grécia. Uma das principais atrações, uma das principais, sei lá, o carro-chefe da cidade ali, vamos dizer assim, era o culto à deusa Diana. Isso está lá em Atos 19. Se você for pesquisar um pouquinho na internet, você vê que deusa Diana era o nome romano dela, né? E o nome grego seria Artemis. Então existe ainda as ruínas desse templo, do templo da deusa Artemis ou da deusa Diana, estão lá na Turquia. E em Atos 19, 28, 19, no Atos 19, existe ali uma narrativa bem interessante. Paulo estava lá em Éfeso pregando o evangelho, passou, pelo que eu entendi, uns 2 anos por lá, e os artesãos começaram a se rebelar contra ele, porque ele dizia que aquilo ali não tinha poder, não era de Deus, enfim, que não era o caso de adorar aquela divindade, que ela não tinha movimentos, porque era uma estátua feita por mão de homem, essas coisas, né, que existem na Bíblia. E eles começaram a se revoltar por conta disso, porque ficariam sem trabalho, sem fonte de renda, né? E aí cria-se um problema em cima disso aí, ok? Então é bem interessante dar uma conferida depois em Atos 19 e vocês vão ver essas características ali. Bom, nesse resumo da fé cristã, Paulo então está falando da unidade da igreja, a igreja de Cristo. Quando a gente fala igreja, não é a batista, a assembleia, não, a igreja de Cristo, né? É uma igreja só, é o reino de Deus, é uma coisa só. E ele fala da importância da unidade, que ela era possível e real, né? Então é algo que a gente precisa entender e perseguir, né? Continuamos como denominações separadas, entendendo coisas distintas, várias linhas de entendimento diferentes do que está na Bíblia, né? Mas podemos e devemos ser uma igreja só, porque não é a minha igreja, a dele, a igreja da denominação tal ou da denominação XYZ, mas é a igreja de Cristo, a igreja de Deus, e ela deve ser uma coisa só, né? E Paulo expressa seu louvor e apela para que vivamos a santidade e unidade. Efésios 4, 13, né? 5, 18. Ele fala 2 vezes, 4, 13, ó. E até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Veja, até que quer dizer que ele entende que há um caminho para chegar lá.
não é uma coisa instantânea, mas é algo que devemos perseguir. E o 5:8, capítulo 5, versículo 8, pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz, né, é a questão da santidade, buscar fazer as coisas corretas de acordo com a vontade de Deus. Andai como filhos da luz. Outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Né? Procurar a correção das atitudes e as coisas, né, corretas no nosso tempo. Somos, no entendimento do apóstolo Paulo, uma nova sociedade. Uma sociedade de pessoas regeneradas por Deus. Né? Só que nós vivemos nesse tempo e neste mundo. Nós não somos uma sociedade que se adapta a esse mundo, nem que se adapta a esse tempo. Não é isso. Nós somos uma sociedade, um conjunto de pessoas que foram redimidas por Deus e andamos de acordo com a sua vontade. Não podemos nos amoldar ao mundo, às suas modas, aos seus entendimentos, aos seus costumes, para agradar ao mundo. Nós temos que agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Né? Essa é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 71. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível lá no site batistasfluminense.org.br. Pode ser acessada lá, baixado o PDF e acompanhar as aulas. Essa edição 71 tem por tema Epístolas para o Nosso Tempo e foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. Essa edição número 5 tem por tema Regenerados para Servir, a carta aos Efésios. Mas vamos lá então. O primeiro tópico fala de uma nova vida em Cristo. E na lógica de Paulo, ele ensina a doutrina, ensina as coisas que a gente precisa saber e entender a respeito de Deus e do Evangelho e da salvação, para depois ele partir para buscar ensinar ou buscar a prática naquilo ali que é o dever cristão. Né? Então, ele começa falando das bênçãos de sermos escolhidos, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? Somos abençoados. Deus nos dá bênçãos. Mas não são bênçãos. Quando a gente fala bênção, a gente imagina aquelas coisas que a gente quer, que a gente não consegue fazer, ou não consegue comprar, ou não consegue ganhar, e aí pensa em Deus nos dando essas coisas. Né? Então, muitas vezes a gente pensa em bênção como algo material do aqui e agora. Mas Paulo está falando de algo muito melhor. Está falando de algo eterno. Esses dias eu vi um post, né? Aí, que incoerência. Diz que quer passar a eternidade com Deus, não consegue ficar 5 minutos orando, lendo a Bíblia, enfim, não consegue passar um tempinho do dia com Deus e depois diz que quer passar a eternidade. Né? Realmente é uma incoerência. Né? E as bênçãos de Deus não são bênçãos para aqui agora. Existem sim bênçãos para aqui agora no nosso viver, no nosso dia a dia, mas ele tem para nós bênçãos eternas. A salvação é uma bênção eterna, né? Que ele nos deu, nos garantiu pelo seu Filho. E Efésios 1:20 e 2:6 diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Olha, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar. O 2:6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então, Cristo ressuscitou, né? E sentando-se à direita do Pai nos lugares celestiais. E ele vem
completando, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, é uma bênção celestial, é a bênção de uma vida eterna com ele. É uma nova vida. Nós, ao recebermos a salvação, temos garantido uma nova vida. E essa aqui continua com a missão de pregar o evangelho que nós temos, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é algo pequeno e limitado. A gente tem toda uma eternidade pela frente, né? Eternidade, muito mais tempo, se é que existe na eternidade o conceito de tempo que nós temos aqui, né? Na eternidade, muito mais tempo, um período de tempo muito maior do que, digamos, 100, 120 anos aqui na Terra, idade que geralmente as pessoas não alcançam, né? Somos eleitos para sermos salvos, para sermos conforme Cristo, né? Veja, da forma como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados, com o mesmo poder. Efésios 1, 15 e 16, Paulo para de escrever e ora um pouquinho, fala: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ok? Então, ele dá graças a Deus constantemente, por causa da fé que há no Senhor Jesus e para o amor com os santos. Veja, a parte espiritual, fé no Senhor Jesus Cristo, o amor com os santos, a parte prática, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor aos santos aqui é o próximo, os da fé, né, como prioridade. E não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Mas também ora pedindo. Aí ele começa: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas os deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? É o conhecimento deles, que o conhecimento deles seja cheio de espírito, cheio de sabedoria, cheio de revelação, né? Conhecimento é algo que os cientistas buscam, né? Mas esse conhecimento nem sempre vai na mão de Deus. O pessoal busca o conhecimento e muitas vezes quer provar alguma coisa dentro de uma determinada linha. E muitas vezes vai na ideia da autossuficiência do ser humano, da autossuficiência da natureza, a natureza sozinha se formando e fazendo com que as coisas aconteçam, né? E deixam Deus de lado. Então, ele ora para que haja sabedoria, né? Espírito de sabedoria e de revelação, para que essas coisas dessa forma não aconteçam, né? Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente toma atitudes erradas por falta de discernimento, por falta de sabedoria. E o pedido dele vai além, ali no 18, né?
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Né? Toda essa glória que está nos reservada advém da mesma operação da força do poder de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Da mesma força, o mesmo poder é que nos fará ressurretos e nos colocará à destra de Deus Pai. Né? Deus é Deus acima de toda a autoridade. Versículo 22, olha só. E pôs as suas... 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, tudo está sob o poder de Deus, sob a autoridade de Deus. E nessa situação, qual é a condição humana? Isso já caminhando para o segundo tópico. Qual é a condição humana? A nossa condição natural é o que aborda o segundo tópico. Né? Versículo 1 do capítulo 2. Ele nos deu vida, estando vós, ele vos deu vida, perdão, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É interessante que o Paulo, às vezes, faz esse jogo de palavras, de contradições, né, com palavras práticas, né, mas que podem dar um contraponto interessante. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Mortos como assim? Nós estamos andando, caminhando, fazendo as coisas que temos que fazer, trabalhando, estudando, enfim. Fisicamente estamos vivos, mas eternamente estamos mortos por causa do pecado, né? Ou melhor, estávamos mortos quando aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Nós não estamos mais mortos, deixamos de estar mortos. E estávamos mortos por dois motivos. E coloca aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por causa das coisas erradas que nós fazemos, nós estávamos mortos. Né? Quando Cristo foi, como é que se diz? Perguntado por, fugiu o nome agora do personagem, né? O que era necessário fazer para salvar, é necessário nascer de novo, né? Novo nascimento. Mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Não é voltar ao ventre da minha mãe, é uma nova criatura, é um novo nascimento no sentido de novo comportamento, né? Nova vida, um novo proceder. É isso que é necessário. A pessoa que ainda não nasceu de novo está morta, ou seja, a pessoa que não tem esse novo proceder e não aceitou o sacrifício de Cristo, de Cristo Jesus na cruz, está morta, né? Fora da vida de Deus e separada dele por causa dos pecados. Nicodemos veio o nome, né? Nicodemos veio conversar com ele à noite. Ele era um daqueles da lei, né? Então não podia fazer pergunta. Esses dias eu estava numa reunião e soltaram um termo e eu fiquei, mas o que será isso? Eu não vou perguntar não, para não passar vergonha, né? Aí depois que acabou a reunião, tinha uma visita, a visita foi embora, eu cheguei pro pessoal, o que era aquilo? Eu não sei. Pronto, então não era o único que não sabia. Mas eu tive medo de perguntar, né? E passar vergonha, né?
E Nicodemos também teve esse medo de passar vergonha, então foi à noite procurar Jesus. E Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. Aí, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não é voltar para a barriga da minha mãe. É nascer neste sentido, um novo proceder, uma nova vida. Nós somos salvos, quando salvos, somos criaturas regeneradas, né, pela salvação que há em Cristo Jesus. Então precisamos ter um novo proceder. Isaías 59:2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Havia uma separação. O pecado separou Deus, o homem de Deus, né? Quando o homem pecou lá no paraíso, ele foi expulso do paraíso. Deus vinha conversar com o homem todo dia, né? Face a face, conversando, falando audivelmente, a gente entende assim, né? E quando o homem pecou e foi expulso do paraíso, ele ficou separado de Deus. E nós vivemos também separados de Deus. No versículo 2, capítulo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Nós éramos filhos da ira. Éramos seres perdidos, né? Destinados à morte eterna. Aqui, quando ele fala de fazer, segundo as inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar, isso, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar. Tem uma ideia de escravidão aí envolvida, mas para o original, né? Andava fazendo segundo a vontade tá difícil aqui, né? Do príncipe das potestades do ar, né? Há uma ideia aí de escravização. As pessoas, quando estão no pecado, elas acabam ficando escravizadas pelo pecado. Elas fazem as coisas quase que mecanicamente, né? Meio que sem opção, é isso? Sem opção no sentido de vai fazendo. Sabe quando você senta para assistir só um capítulo da série? Eu não vou ficar aqui a noite toda vendo série, só vou ver um capítulo da série. Aí acaba um capítulo, mas deixa eu ver o início do outro, né? Mas deixa eu ver mais um, e deixa eu ver mais um. E você vai ficando, daqui a pouco já foram 4, 5, 6 capítulos, e o tempo passou, e você ia ficar um tempinho ali, ficou um tempão, né? É assim que é a escravização do pecado. Vai ficando, e a coisa vai ficando bem pior e bem mais forte, né? E a gente vai se tornando escravo do pecado, né? Andando outrora, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Andar segundo os príncipes das potestades do ar é o diabo, né? Andar segundo o diabo. Em sã consciência, será que a gente faz isso? A gente acaba fazendo. Quando a gente está pecando, errando e não dá um jeito de se corrigir, né? Direcionados por Satanás. Aí ele fala que o rio segue o seu curso, né? Por que o rio segue? Onde é que ele vai? Não sabe. Ele sabe que vai seguindo o curso, né? E assim é o homem sem Deus. Ele vai seguindo mal. Ele não sabe bem o que vai acontecer, mas ele vai fazendo. E vai seguindo os desejos da carne, versículo 3, entre os quais também
todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Desejos da carne, né? Dar vazão àquelas coisas que não estão corretas, que não são boas. Ah, mas a carne é fraca, né? E a gente vai fazendo isso, né? Vai deixando as coisas acontecerem, e nesse caso a gente está andando segundo a carne, né? Temos que brigar contra isso, e o Espírito de Deus nos ajuda bastante, né? Ajuda porque a gente tem que fazer. Ele não faz para a gente tem que fazer. A gente tem que brigar contra a carne. Tá, e aí? Estamos condenados. Éramos condenados, éramos filhos da ira. E o que aconteceu? Aí Deus muda a história, né? Ele botou um ponto de interrogação. Deus muda a história? Ele nos dá as condições para mudar a história, né? Aí Efésios 2, de 4 a 7. Deus muda essa história de escravidão. No versículo 4, Paulo começa com mas Deus, mas é uma conjunção adversativa. Ela indica uma adversidade, uma ideia contrária. Então, ele vem falando, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, quer dizer, apesar disso tudo, mas Deus, né, Deus entra contra toda esta situação, né, e nos dá vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, mas Deus nos deu vida por Cristo. E no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, não só Deus nos deu vida, como nos ressuscitou para sentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Olha que maravilha, olha que glória que nós temos, olha que bondade há do nosso Deus. E tudo isso por causa dessa primeira parte, sendo Deus rico em misericórdia, né? Ele é rico em misericórdia. Será que a gente tem misericórdia com os outros? Né? É complicado, né? Porque quando a gente se sente ofendido, a gente quer os nossos direitos, porque eu tenho direito, porque o camarada não podia ter feito isso comigo, ele está errado, eu tenho direito, né? E misericórdia? Onde é que fica a misericórdia? Deus é rico em misericórdia e nos amou com grande amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para que nos amou, e aí vem, sua graça é riquíssima, né? E juntamente com ele nos ressuscitou para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Riqueza da sua graça. Graça é um favor imerecido, né? Pela graça sois salvos. A gente foi salvo por um favor imerecido. Nós não merecíamos, não poderíamos fazer nada para sermos salvos. Então somos salvos pela graça. E a graça de Deus é assim, né? Ela é infinita, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza, era riqueza da sua graça, em bondade para conosco.
em bondade. Bondade, Deus é bom para nós, né? A salvação, portanto, é fruto da riqueza da graça e não das obras e dos feitos humanos. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, graça eu já falei, favor imerecido. Fomos salvos. Por que Cristo morreu na cruz? O que a gente fez para merecer? Nada. O que a gente pode fazer para merecer? Nada. Nada. Só precisamos ter fé, né? Acreditar e seguir a Cristo. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Dom é uma dádiva, é dado. É dom gratuito de Deus, é dom de Deus. Aqui não fala gratuito, é outra referência. Não de obras, não vem das obras, não tem a ver com o que eu faço para merecer, para que ninguém se glorie, ok? Não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Por quê? Porque antes da salvação eu estou morto. O que o morto faz? Nada. O morto não faz nada. Ele está morto. Ele não tem capacidade de fazer coisa nenhuma. E porque ele está inerte. Ele está ali no caixão, né? Colocado numa urna, seu corpo está inerte, não vai fazer mais nada. É apenas um corpo sem ação, sem movimento. Né? Então não há o que a gente, em estado de morte, possamos fazer para alcançar a salvação. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Né? Não vem das obras, não de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, como diz aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Precisamos andar nas boas obras, ok? Tem que prevalecer as boas obras. Para isso, nós temos que colocar em prática a salvação que recebemos, né? Colocar em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Isso precisa ser um dia a dia, né? Temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que vivamos desta forma. Deus usou de rica misericórdia para nos salvar. Ah, mas eu não vou conseguir cumprir a lei toda não. Então, deixa para lá? Não. Vamos buscar fazer as coisas certas. Precisamos buscar fazer as coisas certas. Bom, aí o quarto tópico vem falando salvos para abençoar. Uma vez salvos pela graça, somos convocados a realizar a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Né? Ele começa o versículo 11 assim, portanto, quer dizer, então, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz. Aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E continua. Então,
estão convocados, salvos, né? Então somos convocados para realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que preguemos o Evangelho, né? De uma forma que sejamos uma igreja unida, né? Essa união só vai vir pela maturidade. Maturidade é algo que não dá para exigir de alguém, de uma pessoa, de uma hora para outra. Quando você conhece não só maturidade de idade ou maturidade na fé, quando você conhece alguma coisa, você está muito recente com aquele conhecimento. E estando recente com aquele conhecimento, você não se sente seguro. Ao passo que você lida com aquilo ali, você vai se tornando mais maduro, mais seguro, né? E essa maturidade na fé cristã vai fazer com que a gente seja uma igreja unida, saudável, né? Como uma coisa só. E aí lá no capítulo 4, versículo 1, ele começa: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Anda de forma correta, de um modo digno, né? De acordo com aquilo que fomos chamados. E aí ele vai usar expressões como lembrai-vos ou naquele tempo. Naquele tempo a gente estava longe da comunidade da graça, né? Separados de Cristo, isso que eu comecei a ler aqui. Naquele tempo, versículo 12 do capítulo 2, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A gente estava, então, no pecado, longe da comunidade da graça, né? Tentando viver um regime religioso, que era a lei, feito por mãos de homens, apesar de Deus dizer o que deveria fazer, ter citado e dito a lei toda ali para Moisés, ele escreveu, né? E as pessoas buscavam tentar seguir aquilo ali. Antes de Cristo, nós, gentios, éramos estranhos às alianças da promessa, e sem qualquer esperança e sem Deus no mundo. Aí ele vem de novo, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, né? Isso é o versículo 13. Mas, de novo, mais, né? De novo, a conjunção adversativa, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, né? Já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Estava longe. E o que fez a gente chegar perto? O sangue de Cristo, né? O sacrifício de Cristo da cruz nos fez sair de longe de Deus e chegar perto. É esse sacrifício que derrubou as barreiras, derrubou o impedimento da gente chegar a Deus. No momento que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto e baixo. O véu separava o lugar que era o Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, aquele tabernáculo que foi, como se diz, orientado o povo a construir, fazer e carregar cada vez que o povo mudava de localidade. Havia ali um local onde se sacrificava, que era separado por um véu, né? E só um sacerdote entrava lá, o sacerdote sorteado, escolhido para aquilo ali, e aí entrava em momentos e horas específicas. Se ele não fizesse isso, ele morreria, né? Então não era qualquer um que poderia chegar na presença de Deus, só o sacerdote.
Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto e baixo. A separação que existia entre Deus e os homens foi retirada. A parede de separação foi derrubada. E a inimizade que existia foi desfeita. Por que existia? Porque o homem pecou, deu as costas a Deus, né? E o homem provocou uma inimizade para com Deus. E aí nós passamos a ser reconciliados, né? E superadas essas inimizades. Então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ok? Reconciliados, superando a inimizade, superando o que estava longe de Deus, passou a estar mais perto, né? E passamos a ser família de Deus, né? Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todo edifício ajustado. Quando ele fala de edifício ajustado, ele está falando da igreja trabalhando de forma ajustada. A igreja, repito, não a denominação A, B ou C, mas a igreja de Cristo. A igreja é aquela que Cristo, né? Igreja é um conjunto de pessoas que adora a Deus, né? Que se reúne para adorar a Deus ou que adora a Deus. Então a igreja de Deus, a igreja de Cristo é a igreja que ela é transversal, no tempo e no espaço, né? Ela une todas as pessoas que acreditam em Cristo em todos os tempos, que acreditaram e se entregaram a Cristo, né? E Cristo é a principal pedra de esquina. Vamos lá, conclusão. Se somos novas criaturas em Cristo, precisamos conhecer nossa doutrina, precisamos entender o que Cristo quer, qual é a mensagem do Evangelho, o que é isso tudo. Infelizmente, às vezes, muitas vezes, a gente vê muita gente boa frequentando a igreja, porque a igreja é um lugar bom, é um lugar que é bom eu estar para aprender coisas boas, né? E fica nessa superficialidade, né? A gente precisa aprofundar essa coisa. Vamos à igreja porque precisamos congregar. Somos novas criaturas e a gente precisa entender o que Cristo nos ensinou e como isso funciona e como eu faço isso funcionar na nossa vida. Esse conjunto de ideias e de ensinamento a gente chama de doutrina, né? A gente precisa conhecer a nossa doutrina, a doutrina bíblica, né? Entender que fomos alcançados pela graça de Deus, né? O favor imerecido de Deus. Graça é amor, né? Deus nos mandou seu Filho para morrer por nós, por amor a nós. É pela graça, é de graça, né? E ele nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. Se Cristo foi ressurreto pelo poder de Deus, nós seremos ressurretos também pelo poder de Deus. E estávamos em condição de desespero, porque estávamos mortos para o mundo, né? Para tudo, mortos eternamente, né? E aí Deus mandou seu Filho para morrer por nós e nos salvar, né? O ser humano, sem a graça de Deus, está morto espiritualmente. Que será da eternidade? Se alguém morre, sem conhecer a Cristo, sem aceitar a Cristo, infelizmente é morte eterna. Deus pode e muda essa realidade. Através de quê? Através do sacrifício de Cristo na cruz.
né? Somos, nessa condição, também chamados a evangelizar, né? Se Jesus evangelizou dessa forma, lá, versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a intimidade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá a sustentação ali naquela construção. Deus mudou a nossa realidade de morte eterna para a salvação eterna. Ele mesmo nos evangelizou paz, como diz o versículo 17 do capítulo 2, ele nos evangelizou paz. E nós temos que evangelizar os demais, temos que falar do plano de salvação, do Evangelho de Cristo. Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Como tem sido isso em nossas vidas? Né? O ser humano sem graça é morto espiritual. Será que a gente tem sido morto espiritualmente? Ou será que a gente tem deixado Deus atuar em nossos corações e mudar essa realidade? Para pensar e agir, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. Olha que interessante. Se a gente vai ressuscitar pelo mesmo poder que Cristo foi ressurreto, então nós somos imagem dele. E Deus nos escolheu para sermos imagem de Cristo. Será que a gente tem feito por onde? Tem buscado acertar? Tem buscado não pecar? Né? Todos os seres humanos estão destinados à perdição eterna. Todos, o mundo jaz no maligno. Pois já estão mortos em seus delitos e pecados. E o que eu tenho feito para aproveitar a oportunidade de salvação que Deus nos dá? Será que eu tenho feito alguma coisa? Ou será que eu não tenho feito nada? Né? Como tem sido o meu dia a dia? A igreja do Senhor está sendo construída a partir do momento que Jesus evangelizou a paz e quebrou todos os muros de separação entre as pessoas. Jesus, ele falou bastante nesse sentido, né? Da igualdade entre as pessoas. Né? E pense na igreja como templo santo do Senhor e como você está contribuindo para o seu crescimento. Como eu tenho feito, como eu tenho contribuído para a expansão do reino aqui na terra. Que Deus nos ajude, nos abençoe a entender cada uma dessas coisas, como a gente pode e deve nos comportar e viver como novas criaturas.